Oi, gente, tudo bom com vocês? Estão prontos para começar nossa aventura sobre a CDD? Então fica comigo, que depois da vinheta a gente inicia. Fala galera, professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço que é teu. É a tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido para dar uma paradinha, vai aqui na sugestão, assiste às outras aulas sobre o sistema de classificação e depois retorna para cá. Irás ser recebido ou recebida com todo o prazer. E você que já está à espera dessa nossa continuação da aula, hoje, especificamente, nós iremos estar dando início à parte 1 da nossa CDD. E o que vai ser essa parte 1, Guilhermina? Vai ser justamente a gente conhecer quem foi o nosso querido Dewey. Por isso que iremos estar trazendo alguns dados da sua vida. Então vamos lá. Em 1851, lá em Nova York, em Adams Center, nasce o nosso Melville Louis Dewey. Esse K eu não sei pronunciar, uma vez que é de origem húngara. Então nasce o nosso querido Dewey. E o Dewey, ele na verdade, ele não foi o filho único, pelo contrário, ele era o caçula de uma grande família. Então ele tinha mais 4 irmãos. E ele, apesar de toda a pouca idade, ele já começou a se destacar no que diz respeito ao processo de classificação. Como assim? O que tu queres dizer com isso? Eu quero te falar que quando ele tinha 5 anos de idade, o que ele fez? Ele chegou na despensa da casa da mãe dele e viu que era tudo uma zorra. Então, o que foi que o molecote de 5 anos de idade fez? Ele começou a organizar a despensa a partir de características específicas daqueles produtos. Então, ele começou a agrupar os produtos a partir de um critério. Ele tornou a despensa da mãe dele tão organizada que, com toda certeza, se fosse no escuro de olho fechado, ela ia saber lá buscar uma lata de ervilha, por exemplo, já que estava tudo na sua devida ordem. Então, desde aí, ele começou a ter esse destaque. E desde aí ele já começou a dar um pezinho no nosso ramo da nossa classificação. Dewey ele não nasceu numa família rica, pelo contrário, ele nasceu numa família que não tinha muitos recursos, mas a mãe sempre estabeleceu para eles que era pelo estudo e pelo trabalho que a gente ia ganhar e vencer na vida. E foi assim que ele fez. Aos 19 anos, ele conseguiu ingressar na sua universidade, não é? E quando foi em 1872, ele já foi aceito como assistente da biblioteca da faculdade que ele estudava. E aí foi quando ele começou a ter as suas primeiras economias financeiras, né? Uma vez que a mãe sempre falava que tínhamos que ter também o suor do trabalho para a gente conseguir vencer na vida. Então, primeiramente, com toda certeza, ele se deu a aceitar esse emprego justamente para atingir um desses objetivos que ele tinha na vida dele. Mas, a partir desse momento, o que foi que aconteceu com ele? Ele começou a adentrar no mundo da biblioteca e ele começou a se dar, entrar em contato com os sistemas de classificações que até então eram produzidos por todas as universidades, por todas as bibliotecas do mundo inteiro. E o que ele verificou? Ele verificou que todo o sistema de classificação, eles, apesar de suas evoluções, dos seus vários tipos, dos seus vários autores, né, que um foi implementando o outro, um foi melhorando o outro, mas todos tinham
o mesmo foco. E que foco era esse? Organizar os livros de forma fixa nas estantes e, consequentemente, nas prateleiras. E aí ele começava a verificar que a partir do momento em que a gente adotava esse tipo de sistema, no final das contas, eu estava indo de encontro com a lei de Ranganatha, que todo mundo já conhecia naquela época, não é? Então, ele falava assim, da forma como está, esse negócio não vai funcionar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que Ranganatha falava? Que a biblioteca era um organismo vivo. Então, se a biblioteca era um organismo vivo, significava que ela estaria em eterno crescimento. E esse crescimento se dava de que forma? A partir de novas aquisições, de novos livros, incluir novos materiais dentro do meu acervo. E como cada livro estava fixo naquela estante e naquela prateleira, o que acontecia quando chegavam livros novos? A equipe da biblioteca tinha que retrabalhar tudo de novo. De que forma? O que é esse retrabalhar? Como cada livro estava fixo naquela prateleira, quando chegou um livro novo, eu tinha que renumerar os livros todos que já estavam ali, porque todo mundo já estava bem arrumadinho. Esse livro tem que entrar aqui nesse meio. Então eu vou ter que mexer dos livros daqui para lá. Eles vão ter que vir para a prateleira de baixo. Isso significa que eu vou ter que mexer em tudo isso, não é? Isso vai exigir da equipe mais esforço, ou seja, um eterno trabalho, porque de vez em quando chegava a obra nova e eu tinha que ir tudo de novo, não é? E isso gastava energia por parte da equipe responsável de fazer isso e recurso financeiro por parte da instituição, porque eu tinha que de novo destacar todas as etiquetas, criar novas etiquetas, ou seja, mas é só papelzinho, Guilhermina, mas isso requer dinheiro para se comprar novas etiquetas. Então, por isso que ele pensava, gente, da forma como está, além de fazer com que a equipe fique eternamente trabalhando igual um bando de louco, vai requerer daquela instituição recurso financeiro. Aí foi quando ele começou a defender a seguinte hipótese. Ele dizia que o livro ele tem que estar ligado ao assunto e não à prateleira ou à estante, ok? Então é por isso que a forma fixa de arranjar o meu acervo para Dewey não dava certo, não era legal. Ele queria o quê? O arranjo relativo e não um arranjo fixo. Então, essa foi a grande novidade dos sistemas de classificação, não é? Então, quando ele passa a defender a hipótese de que o livro tem que estar ligado ao assunto e não à prateleira, significa que nós não temos aqui aquela obrigatoriedade de toda vez que chegar um material novo, eu ter que começar tudo de novo, aquele processo, arranca a etiqueta, digita de novo, digita, datilografa de novo, bota de novo, se não tem datilografia, a mão de novo, não é? Então, ele começou a partir desse princípio. Agora, uma coisa que é interessante, de acordo com o autor, o Alamo, que coloca na sua obra e foi citado pelo Almagro, o que Dewey fez? Ele não criou, ele não inventou a roda. Dewey não era burro, ele não vai inventar a roda já foi inventada.
não é? Então, o que foi que ele fez? Ele fez o benchmarking, né, gente? Ele foi pegando o melhor de cada sistema de classificação que tinha naquela época e juntou tudo para colocar num primeiro esboço que ele divulgou. Então, por isso que os autores, quando eles citam o Álamo, eles colocam assim: Dewey não concebeu uma classificação totalmente original em sua estrutura, mas ele foi inovador em que sentido? No sentido de ter adotado e adaptado pontos fortes dos outros sistemas de classificação, não é? Então, é isso que Dewey fez. E além de colocar os pontos fortes, ele acrescentou essa nova visão do arranjo relativo e não o arranjo fixo. É isso que foi a grande inovação, que foi o grande boom, o grande tchan do sistema de classificação de Dewey, ok? Aí, meus amores, o que acontece? No ano de 1876, aconteceram duas coisas que foram extremamente significativas para que Dewey criasse coragem e lançasse o seu sistema de classificação. Então, primeiro, ele se torna redator-chefe do Library Journal, não é? E segundo, ele passou a ser um membro fundador da ALA, da American Library Association, não é? Então, inicialmente, ele foi o seu primeiro secretário e depois ele também assumiu o cargo de presidente da ALA, não é? Mas o grande boom foi quando ele se tornou o editor-chefe do jornal. Então, como ele já estava trabalhando no jornal, ele criou coragem. Ele criou coragem de quê, Guilhermina? De lançar o primeiro esboço do seu sistema de classificação. Só que, o que aconteceu nesse primeiro esboço? Duas coisas importantes. A primeira, ele não se identificou como autor. Foi uma publicação anônima. Segunda característica, ainda não tinha o nome de CDD. Então, esse primeiro esboço que Dewey lança de forma anônima recebeu o nome de classificação e índice de assunto para catálogos e arranjos de livros e panfletos para uma biblioteca. Então, no primeiro momento, ele colocou isso, ele queria a classificação e o índice de assunto para fazer com que o processo de catalogação e de arranjo dos livros e dos panfletos fossem feitas de forma relativa e não mais de forma fixa, ok? Então, o que acontece? Esse sistema, como ele só tinha 42 páginas, ele não era considerado como livro, que na verdade nós sabemos, para a área da biblioteconomia, o nome correto é monografia, como a gente já vem trabalhando até desde a playlist de catalogação. Lembram? Então, na verdade, nós temos, em vez de ser livro, monografia, que é o nome correto. Mas eu vou manter sempre livro para poder ficar melhor. E para nós temos duas coisas. Quando o material tem até 50 páginas, ele é considerado folheto. A partir de 50 páginas é que é monografia ou livro, ok? Então, como dele tinham só 42 páginas, evidentemente que nós tínhamos aqui um folheto. Então, o primeiro esboço, a primeira versão do sistema de classificação feito por Dewey, só tinham 42 páginas e dessas 42 páginas, 12 eram de introdução, onde ele ia introduzir mesmo o que é um sistema de classificação, qual é a sua importância, como é que ele tem que ser estabelecido. Era a parte introdutória mesmo, para a pessoa entender o que é e como deveria fazer, ok? Depois ele tinha 12 tabelas e 18 páginas de índice.
tá? A classificação dele, o que aconteceu de tão extraordinário? Ele começou a fazer com que os assuntos começassem a ser simbolizados a partir de números arábicos decimais. Então ele começou a estabelecer um processo que nós tínhamos sempre a partir de classes de 10. E cada classe de 10, por sua vez, iria se ramificar novamente em novas subclasses. Então eu tenho uma classe que vai se dividir em 10 subclasses. Uma subclasse vai se subdividir em mais 10 seções. E a seção vai se subdividir em 10 subseções. E assim sucessivamente, ok? E uma outra característica que aconteceu foi justamente que esses símbolos que ele passou a adotar estavam relacionados à arrumação dos livros nas suas próprias estantes e prateleiras. Lembrando que essa arrumação não tinha mais o foco maior na prateleira, e sim no livro, ok? Tá? E a nossa CDD, ao todo, ela teve 23 edições. A primeira, nós já vimos que foi em 1876, onde ele apresentou este nome enorme e se apresentou de forma anônima. A partir de 1885, ele muda, ele reduz o título, não é? Passa a ser só classificação decimal e índice relativo, e ele assume a autoria da obra. Então, a partir da segunda edição, todo mundo sabia que quem era o responsável por esse sistema de classificação era o nosso Dewey, ok? E ele ficou, a partir daí, sendo conhecido. Somente em 1958, ou seja, somente na 16ª edição, é que esse material passou a ser chamado como Dewey Decimal Classification, ou seja, classificação decimal de Dewey, a nossa CDD como conhecemos a partir de hoje, né? A partir de hoje, como nós conhecemos hoje. Ok? Então, somente a partir da 16ª edição é que houve a nova mudança do título do seu sistema e mudança esta que passou a ser definitiva. Dewey, ele começou a pensar também que ele não podia ser egoísta, né, gente? Ele começou a falar bem assim, gente, eu tô fazendo um sistema extremamente extenso, extremamente complicado. E ele não se adequa às bibliotecas de pequeno porte. Então, o que foi que aconteceu no período de 1884 a 1971? Nós tivemos 9 versões da CDD, destinadas justamente para a biblioteca de pequeno porte. E essas edições abreviadas, elas correspondem apenas a 10% da nossa CDD. Ou seja, eles pegaram essas edições abreviadas, elas têm como objetivo pegar os pontos mais importantes, mais representativos para ser adaptado à biblioteca de pequeno porte. Como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, dependendo da biblioteca que você vai atuar, você não vai precisar fazer um processo de catalogação ou de classificação extremamente exaustivo, uma vez que a tua clientela não necessita disso. Não é que ela é inferior, ela só não necessita, diferentemente de se for uma biblioteca especializada ou uma biblioteca universitária, cujo usuário ou usuária já sabe com mais precisão o que quer e como quer. Não é? Então a gente vai adaptando o nosso sistema de catalogação e classificação de acordo com a minha clientela, não é? Então por isso que foi show de bola quando eles pensaram em atender também as bibliotecas de pequeno porte. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca da vida de Dewey
é que ele não foi importante somente para o ramo da classificação. Ele trouxe uma outra contribuição que foi extremamente importante para a área da biblioteconomia. Ele foi responsável em criar o primeiro curso de biblioteconomia aberto a mulheres. Então, quando Dewey começou a dizer que mulher também podia ser bibliotecária e começou a aceitar o sexo feminino na comunidade estudantil do curso de biblioteconomia, que foi justamente na Faculdade de Colômbia, o que aconteceu? A faculdade ficou tão pé da vida com ele que acabou dando as contas do pobre do Dewey. Então ele ficou desempregado. Mas o curso continuou, não é? Então, o que acontece? Uma vez desempregado, que nem ficou muito tempo solto pelo mercado, porque ele já tinha criado a sua fama, então ele foi automaticamente convidado para assumir como bibliotecário na biblioteca da Universidade do Estado de Nova York. Mas também não demorou muito tempo para ele ser convidado para assumir a direção da Biblioteca Estadual de Nova York. E aí Dewey fica lá, não é, durante um bom tempo, sendo diretor da Biblioteca Estadual, uma vez que quando ela inaugura, ele passa a ser convidado para ser o diretor da Biblioteca do Estado de Nova York, devido à sua fama, e ele já tinha uma certa bagagem, não é, gente? Há de se dizer também. E, infelizmente, Dewey vem a falecer, com 80 anos, no dia 26 de dezembro de 1931. Mas, até hoje, o seu instrumento, o seu sistema de classificação, continua sendo o mais utilizado pela maior parte das bibliotecas do mundo inteiro. Então significa que esse carinha, ele foi super importante não só para a área da nossa classificação, mas também para a nossa formação enquanto bibliotecárias, né? O nosso sexo feminino. Então ele foi de extrema importância para o ramo não só da classificação, mas também da biblioteconomia como um todo. E com isso, a nossa playlist, a nossa aulinha sobre o nosso querido maravilhoso Dewey, a nossa parte 1 da nossa CDD, chegou ao seu final. Se gostou, não esquece, dá o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos segue nas redes sociais. Vamos fazer com que esse nosso conteúdo possa chegar ao maior número possível de pessoas. Haja vista que nós sabemos que a área da nossa biblioteconomia é um pouco difícil ser achado aqui na internet. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!